Maria Lúcia, hoje, tanto a imprensa, todos os meios de comunicação e também a população ou ouve falar ou discute essa questão da chamada dívida pública. Mas isso não fica transparente nos meios de comunicação, especialmente do ponto de vista de uma definição. O que é a dívida pública? Qual é o objetivo dela e como esse objetivo se alterou, especialmente dos anos 70 para cá? Bom, a dívida pública é uma obrigação que o setor público assume. O setor público pode ser a União, podem ser os estados, podem ser os municípios ou empresas públicas. E elas assumem uma obrigação, uma dívida. O objetivo de toda a dívida, por que a gente endivida? A dívida tem que ter um sentido, tem que ter uma contrapartida, porque ninguém assume dívida simplesmente para ficar endividado. Então, a dívida pública também ela tem que ter uma justificativa, ela tem que ter uma contrapartida. E o mais grave é que desde 1970, quando nós estávamos aqui no Brasil sob ditadura militar, nós temos feito uma investigação deste processo. Não é? Apesar da nossa Constituição exigir uma auditoria, essa auditoria ainda não aconteceu. Então a gente tem feito uma investigação deste processo. E temos apurado que a dívida pública, uma parte muito pequena dela, tem uma contrapartida visível, correspondente a investimentos, correspondente lá no início à construção de siderúrgicas, de empresas estatais, de hidrelétricas, estradas, etc. Depois disso, a dívida assumiu um formato meramente financeiro. Uma dívida que tem crescido a partir de mecanismos de influência de juros sobre juros, sem qualquer contrapartida real em bens ou serviços, outros mecanismos meramente financeiros, golpes como aumento unilateral das taxas de juros pelos credores, transformação de dívida privada em dívida pública, troca de dívida por títulos que depois serviram para comprar as nossas empresas, utilização da dívida para salvar bancos, no PROER, por exemplo, e uma série de outros mecanismos, ultimamente, emissão de dívida para acumular reservas internacionais, emitindo títulos da dívida pública interna que paga os maiores juros do mundo para simplesmente acumular reservas que não rendem nada ao país. E ainda por cima em dólar, que vem caindo, despencando nos últimos anos, trazendo um prejuízo de centenas de bilhões de reais ao país. Não é? Então, qual é a conclusão que a gente tira de todos esses mecanismos? Que a dívida não está sendo usada para cumprir o seu papel, que seria complementar os recursos do Estado, viabilizar investimentos e etc. O que nós estamos vendo é a usurpação do sistema do endividamento público pelo setor financeiro privado, principalmente, utilizando esse mecanismo do endividamento para, ao invés de aportar recursos e financiar o Estado, retirar recursos do Estado. E Maria Lúcia, quando a mídia fala da dívida pública, ela não faz a relação entre o que essa dívida pública e o pagamento dela representam na vida cotidiana de cada um dos habitantes do país. Hoje, quanto o Brasil gasta do seu orçamento para pagar a dívida pública e o que isso representa no cotidiano de todo e qualquer brasileiro? Todo brasileiro, quando procura, por exemplo, um serviço de saúde pública e não encontra, uma educação pública de qualidade e não encontra, quando ele sofre com a ausência de segurança pública, quando ele sofre acidentes porque as estradas estão esburacadas, quando ele não tem um transporte público de qualidade, pelo contrário, e por aí afora, tudo isso que é obrigação do Estado garantir em termos de serviços públicos, e mais, a Constituição brasileira prevê no seu artigo 6º que todo brasileiro tem direito a todos esses serviços e mais, tem direito à assistência, tem direito a lazer,
Está escrito na Constituição que os brasileiros têm direito a lazer. E todos esses direitos, chamados direitos sociais, eles deveriam estar muito presentes na vida de todo brasileiro, porque o Brasil não é qualquer país. O Brasil é a 7ª maior economia do mundo, é o 7º país mais rico do mundo, apesar dos 500 anos de espoliação. E qual é o quadro social brasileiro? Nós buscamos todos esses serviços e não encontramos. Temos uma situação de verdadeira calamidade, tanto na saúde, na educação, na moradia. Quantos brasileiros que sequer têm uma moradia, que sequer têm acesso a saneamento básico? Quantos vivem na miséria, no 7º país mais rico do mundo? Desempregados, totalmente desassistidos. Existem muitas razões para isso, inclusive razões de ordem histórica, relacionados com o nosso processo de colonização. Mas hoje, a principal razão para esse quadro, que é um verdadeiro paradoxo, um país tão rico a abrigar tanta miséria, está intimamente relacionado com o endividamento público. Em 2010, por exemplo, do orçamento total da União, um total de 1.414 trilhões de reais, 635 bilhões de reais, quase 2 bilhões de reais por dia, foram destinados ao pagamento de juros e amortizações da dívida pública. E quanto isso representa em percentual do ponto de vista da totalidade do orçamento? Isso representa quase 45% de todo o orçamento público de 2010. Enquanto isso, para a saúde, foram 3,91%. Para a educação, 2,89%. E para saneamento básico, 0,04%. E é por isso que a dívida, ela tem que ser enfrentada. Esse processo, o brasileiro que está pagando essa dívida sob diversas formas, tanto quando ele procura por todos esses serviços e não encontra, como quando ele paga, ele arca com uma carga tributária muito elevada, não é? Ele está pagando muito caro por essa dívida. Ele tem direito, no mínimo, de saber que dívida é essa, como ela cresceu, como é que nós chegamos a esse ponto. E para conhecer isso, um instrumento para chegarmos a esses dados é a auditoria da dívida. Você comentou, Maria Lúcia, que a Constituição prevê essa auditoria e essa auditoria não foi feita. E agora há um movimento nacional para a auditoria cidadã da dívida. Fala um pouco mais sobre como esse movimento está se articulando em todo o país. Sim, a auditoria está prevista na Constituição, nunca foi realizada. Por isso, desde o plebiscito, o grande plebiscito popular realizado no ano 2000, nós nos organizamos, um grupo de cidadãos e de entidades da sociedade civil, se articularam e fundaram a Auditoria Cidadã da Dívida, uma auditoria feita por cidadãos para os cidadãos. Não é? Esse movimento tem o objetivo não só de cobrar o cumprimento da Constituição Federal, como levantar os dados, criar conhecimento, gerar conhecimento, democratizar esse documento, o acesso a esses documentos, a esses conhecimentos que nós conseguimos levantar, não é? De forma a esclarecer a sociedade, não é? Ajudar a sociedade a compreender esse paradoxo inaceitável que está vigente no nosso país e conquistar pessoas para ajudar a enfrentar esse problema e exigir providências, exigir que seja realizada uma auditoria oficial, exigir que essa situação seja revista. Não é possível mais, nós já temos 500 anos de espoliação, de injustiça, e agora, com este quadro de crise internacional, principalmente na Europa, marcado por uma crise da dívida gerada por um desajuste no funcionamento do setor financeiro, nós temos que enfrentar esse tema. Nós não podemos permitir que essa crise venha transferida para o Brasil como se fosse algo inevitável e
piore ainda mais a situação do povo brasileiro, aumente ainda mais esse fosso social, né? Porque isso vai representar a supressão de muitas vidas aqui no nosso país. É uma situação muito séria. Então, diante disso, nós estamos motivando a formação de núcleos regionais. Já temos núcleos da Auditoria Cidadã da Dívida funcionando em Minas Gerais. Esse núcleo em Minas Gerais já possibilitou a criação de uma frente parlamentar na Assembleia Legislativa, além do grupo de cidadãos, de entidades que estão levantando dados e estudos. Já temos um núcleo no Rio Grande do Sul, que também, a partir dessa mobilização, já apresentou uma representação ao Ministério Público local. Este mês de novembro será inaugurado o núcleo do Rio de Janeiro, que já se organizou, já se estruturou, vai ser lançado oficialmente no Rio de Janeiro em novembro, e vários outros debates estão acontecendo em Florianópolis, no Espírito Santo e em outros estados, para que consigamos criar este movimento, núcleos em todo o país, um esclarecimento geral e aplicarmos uma verdadeira vacina para impedir que essa crise venha como uma epidemia inevitável. Não podemos admitir isso. E vamos lutar muito para que isso não venha a ocorrer.